Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vai exaltando o nome de Jesus. O Rei das Nações está neste lugar. O único que é digno de ser adorado está neste lugar. Estamos em audiência com o nosso Deus, com o nosso Rei. Manifesta aquilo que está no teu coração aí. Deus de toda graça. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nos abençoe, Senhor, na explanação da tua palavra. E como terra sedenta, os nossos corações estejam prontos para receber. Por essa palavra nós possamos ser animados, fortalecidos, encorajados, desafiados, nutridos, porque a tua palavra faz isso. A tua palavra tem poder. Nossos ouvidos, nosso coração seja levado cativo agora à cruz de Cristo, ao trono da graça de Deus. Possamos achar graça diante do Senhor, favor diante do Senhor nessa manhã. Obrigado, Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom estar aqui com vocês essa manhã. Podem se assentar, tomar o seu assento. Abrir aí a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 9. 2 versos para darmos a introdução a esta reflexão nessa manhã. Lucas capítulo 9, versos 23 e 24. Dizia a todos. Dá para você ler comigo aqui? 1, 2, 3. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Nosso mestre veio salvar uma humanidade decaída, perdida em seus delitos e pecados. E Jesus veio a essa terra para levantar um povo que o louvasse para sempre. Um povo que o adorasse para sempre. E ele fez isso se humilhando. Ele fez isso deixando a sua glória. Ele fez isso tornando-se servo de todos. Ele fez isso cuidando dos doentes, curando os aflitos do coração, de alma, de espírito, os abatidos pela dor, pela preocupação, pregando o evangelho do reino às multidões, dia após dia, incessantemente. No entanto, Jesus concentrou a maior parte do seu ministério em uma coisa: fazer discípulos. Jesus concentrou a maior parte do seu ministério em uma só coisa, que era a de fazer discípulos. Pessoas que aprendessem dele e também seguissem os seus passos. E a gente vê essa declaração de Jesus: se você quiser fazer isso, vai ter um custo. Se você desejar abraçar essa missão, essa causa, vai ter um preço. Então, após a sua morte e a sua ressurreição, antes de subir ao céu, ele disse para os seus seguidores: vão e façam discípulos de todas as nações. O que ele estava pedindo? Ele estava pedindo para mim, para você, que nós dessemos continuidade àquilo que os discípulos daquela época, os crentes daquela época já haviam vivenciado e até praticado com Jesus. Por isso,
A grande comissão não é um chamado para um novo plano de ação. A grande comissão, na verdade, é o próprio método da missão de Jesus, não tem outro. Nesse mês de setembro, os batistas nacionais, principalmente nesse domingo, hoje, nós trazemos à nossa memória aqui missões internacionais, junto com a Jami, nossa junta administrativa de missões, e toda a rede batista nacional. E pensando nesse texto, e pensando nesse chamado, Jesus espera de nós, de mim e de você, Jesus espera de seus seguidores, que não só cresçamos à semelhança do Mestre, esse já é um grande desafio, mas que nós possamos reproduzir a vida dele em outras pessoas. Esse é o chamado. Esse é o chamado para todos nós, sem distinção. Essa deve, portanto, ser a vocação de todos nós, de todo cristão, de todo aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. É bem verdade que nem todos nós somos pregadores de multidões, ou não vamos liderar grandes grupos, ou estar à frente de grandes igrejas, ou talvez não ser nenhum professor de escola bíblica. Mas todos nós somos chamados a participar na tarefa de fazer discípulos. Então aqui vai uma frase para você. Se você é um crente em Jesus Cristo, você não tem outra opção a não ser a obediência. Se somos cristãos, nós não temos outra opção a não ser obedecer o que Jesus nos mandou fazer. Fazer discípulos. Mas a pergunta é: como nós estamos vendo isso nos dias de hoje? A partir de mim, a partir de você que está aqui ouvindo essa mensagem, congregando na IBN Cristo Rei, talvez um membro aqui no hall de membros da IBN Cristo Rei, a partir de nós, como estamos desempenhando essa tarefa? Como eu e você estamos de verdade fazendo discípulos? Ou como eu posso relacionar a tarefa de fazer discípulos com o que eu faço hoje? Como eu posso relacionar a tarefa de fazer discípulos com o meu dia a dia? A outra pergunta seria: você é uma pessoa de Deus? Você é uma pessoa de Deus? Porque você só poderá ser um discípulo de Cristo e abraçar com eficácia a missão de fazer outros discípulos, se o seu caráter é mais importante do que suas técnicas. Você pode ser bem dotado, cheio de dons, cheio de talentos, mas se o seu caráter não for transformado à imagem de Cristo, é dizer, você tem de ser a pessoa de Deus antes de realizar a obra de Deus. E a pergunta: quem nós somos? Que tanto te preocupa a missão de fazer discípulos? Em outra oportunidade, nesse altar, eu disse: quantos de nós nos preocupamos em discipular uma pessoa para Cristo nesse ano? Uma pessoa para Cristo nesse ano. Quantos de nós nos envolvemos com esse amor que nós recebemos de graça? O que de graça recebeste, de graça dai. Quantos de nós nos envolvemos em amar o outro e compartilhar com ele a mensagem da boa nova, a mensagem do Evangelho? Como isso acontece, pastor? Só vai ter eficácia o nosso chamado quando a gente resolver de verdade morrer para nós mesmos, morrer para si mesmo e chamar Cristo para ser o Rei absoluto da nossa vida. Nós não temos outra opção.
não teremos sucesso no nosso chamado, não teremos sucesso na nossa missão, se nós não decidirmos morrer para nós mesmos. Quando você tem uma atitude de submissão à autoridade divina, quando você tem uma devoção que reflete na sua disciplina pessoal, quando você tem um amor e desenvolve uma compaixão pelas vidas e um senso de comunidade, agora sim você está cooperando com Cristo nessa missão. E a pergunta para a igreja, para nós: o que nós estamos fazendo com a grande comissão? O que nós estamos fazendo com o grande chamado de Jesus para nós? A tarefa é fácil? Não. A tarefa é difícil, a tarefa não é fácil. Para realizar tal obra, exige-se de nós uma determinação resoluta, uma compaixão até no nível sacrificial. Agora, quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço? O texto de Romanos 10, verso 14 e 15 vai dizer: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, ou anunciam as coisas boas. Foi por isso que Jesus nos ensinou e nos comissionou a fazermos discípulos e não convertidos. Jesus nos comissionou a fazermos discípulos e não apenas convertidos, porque muitos de nós já demos por sentado, por feito, por realizado que estamos salvos e aleluia, amém. E nós temos deixado de lado essa grande missão em obedecer essa grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações. Já parou para questionar que com tantas conversões, com tanta gente descendo as águas do batismo, e não falo só daqui, mas falo de uma maneira geral, não deveria termos cada vez mais vidas transformadas? Não é que não temos, mas será que estamos na mesma proporção? Estamos vivendo na mesma proporção? Ou estamos nos dedicando na mesma proporção? Será que estamos falhando no modo operantes de fazer discípulos e não apenas nos contentarmos com convertidos ao Evangelho? É um chamado para todos, é para mim, é para você, irmão, é para você, irmã. O chamado da grande comissão: ide, fazei discípulos, pessoas que andem como eu andei nessa terra, diz Jesus. Façam essas cópias, esses pequenos cristos. Tanta gente entrando na igreja. Já parou para questionar essas coisas? No meu Instagram alguém me enviou uma pergunta dizendo: pastor, se Deus abomina o divórcio, por que os cristãos ignoram isso? Aí eu respondi: porque não estão vivendo como cristãos. E parece que a resposta foi um tanto dura. E eu disse assim: não vivem para a glória de Deus, ou não vivem para a glória de Cristo no relacionamento. Mas eu coloquei embaixo: porém, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E eu disse para a pessoa: estava me referindo à banalização do relacionamento conjugal que muitos cristãos estão aderindo. A banalização de uma aliança feita entre um e outro e Deus.
essa banalização estava me referindo. Não estamos sendo cristãos no nosso relacionamento. Sabemos que cada caso merece sua atenção especial, mas em geral, o que se vê é uma leviandade com a aliança que fizeram um com o outro e com Deus. E essa foi a tônica da minha resposta. Não estamos vivendo como cristãos. Deus abomina o divórcio? Sim. Mas porque os cristãos ignoram isso? A pessoa generalizou toda a pergunta e eu tive que responder de forma generalizada. Outro me perguntou: pastor, conselho para quem está se casando. Eu mandei assim para ele: esteja disposto a morrer todo dia para você mesmo e se entregar a viver para o serviço do outro, e tudo isso para a glória de Deus. Se você estiver pronto para isso, case. Se você não estiver pronto para isso, por favor, libere essa mulher. Libere essa mulher. Aí a gente vai perceber, irmãos, que o discipulado é o elemento vital no ministério de uma igreja relevante. Discipulado, Jesus pediu para a gente fazer discípulo e não convertido. Discipulado vai ser o elemento vital. Podemos estar proclamando o evangelho e temos que fazer isso, mas será que nós estamos falhando em fazer discípulos? E essa é uma pergunta para os crentes hoje aqui. Será que nós estamos falhando em fazer discípulos? Porque quando o discípulo ele é formado, a gente evita a má formação, a má nutrição, a fraqueza espiritual. Você provoca maturidade e ele vai ficar pronto para reproduzir tudo aquilo depois em outros. E foi isso que Jesus nos comissionou a fazer. Os discípulos estiveram com Jesus dia e noite durante 3 anos. Eles escutavam o que Jesus falava, eles guardavam, memorizavam o que Jesus falava, aprendiam os sermões de Jesus, viram-no viver a vida que ele ensinava. Aprenderam os atos, o estilo de vida, com qual finalidade? De ensinarem outros, de proclamarem, de marcarem a vida das pessoas da mesma forma que foram marcados por Jesus. O chamado para o discipulado é um chamado para a morte do eu. E de verdade, é uma entrega absoluta. E foi o que a gente leu no início em Lucas capítulo 9, versos 23 e 24. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem quiser perder a vida por causa de mim, por minha causa, irmãos, descobrir o sentido de tudo. Descobrir o sentido da vida, que o sentido da vida é morrer para nós e viver para a vontade de Deus e viver para a glória de Deus, porque quem estiver disposto a perder a vida por minha causa, esse de verdade vai salvá-la, vai encontrá-la, vai achá-la. Da perspectiva terrenal, essa franqueza de Cristo para chamar as pessoas a segui-lo não parece ser uma forma correta de garantir um público que pudesse aderir ao seu produto. Os que estão acostumados às mídias digitais, aos produtos digitais, parece que é uma forma errada de propaganda e de marketing. Você não vê, a princípio, com uma chamada dessa, você não vê benefícios. Você não consegue ver o que eu vou ganhar com isso, que é a pergunta que a gente geralmente faz quando quer fazer alguma coisa, principalmente para os outros. Como por natureza já somos egoístas, tem uma pergunta intrínseca já: o que eu vou ganhar com isso? E parece que quando a gente ouve o convite de Jesus, duro, direto e honesto, não tem benefícios. A princípio não. O que eu vou ganhar com isso? Jesus não usa os gatilhos mentais da urgência, da escassez. Jesus é honesto, Jesus é direto. Ele diz assim, para compartilhar da minha glória
primeiro a pessoa tem que compartilhar também da minha morte. Eu estou fazendo uma pergunta para mim. Desde que eu estou escrevendo isso aqui. Que tanto você está disposto a morrer? Que tanto estamos dispostos a entregar? Porque é fácil a gente cantar. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim. Por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. É lindo. Foi da mesma maneira que Pedro falou para Jesus. Somos parceiro. Eu estou contigo, Jesus, até a morte. Até a morte. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, Senhor, eu estou com... Pode ser outros aí, ó. Esses 11 aí, ó, eu não ponho a mão no fogo por eles. Mas eu estou contigo até a morte. E aquele que sonda e conhece os corações falou: não, Pedro, você não está preparado ainda. Você não está preparado para entregar tudo. E a minha oração nessa manhã é essa: eu falo, Senhor, nos dá esse coração. Nos dá esse coração de entrega absoluta. Nos dá esse coração de entrega sem reservas, que não tem nenhum cantinho no meu coração, na minha vida, que o Senhor não pode reinar absoluto. Porque tudo que temos é dele, tudo vem dele, tudo é para ele, a essência é ele, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. Por isso não tem outra opção para a gente. Não tem um cardápio para você escolher. É obediência. Obediência. Para compartilhar da minha glória, a primeira pessoa tem que compartilhar da minha morte. O Senhor do universo ordena que toda pessoa o siga. Por isso que o chamado para Pedro, para André, para Tiago, para João, foi uma ordem. Aí você vai entender que os deixa a rede e siga-me não foi um convite. Foi uma ordem. Jesus, fitando os olhos neles, ia passando e falando: siga-me, siga-me, ei, siga-me. Eu escolhi, foi eu que escolhi, não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês para que vocês vão e dê fruto, esse fruto permaneça. Siga-me, 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 siga-me. Ele apontou para a gente. Por sua graça nós fomos encontrados e fomos salvos e recebemos esse convite: siga-me. A gente está esquecendo de quem nós somos servos. A gente está esquecendo de quem nós somos servos. Siga-me, siga-me, siga-me. Eu sempre pensava nesse texto, sempre que passava por ele, vinha um pensamento aqui: mas como que uma palavra tão simples mexia com tanta gente de uma forma tão automática e enérgica, a ponto de eles largarem tudo, uns deixando as redes, que estava até no meio, dentro do barco, dentro do rio. O outro texto diz lá com Levi, que deixou ele e o pai, deixando ele e seu pai, o seguiu. Siga-me sempre foi uma ordem, nunca foi um convite. Jesus nunca implorou para que alguém o seguisse. Ele confrontou aquela mulher lá no poço com o seu adultério. Ele disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem que trabalhar esse orgulho intelectual seu aí. Não está bom não. Confronto. Os fariseus com um senso de justiça própria. Ele confrontou todo mundo, ele nunca implorou para que ninguém o seguisse. E hoje essa palavra nos confronta também. Você se considera um discípulo de Jesus? Ou você está se tornando um seguidor de longe?
aos pés da cruz, mas longe de Jesus. Preocupado com o que a cruz, o evangelho, as boas novas podem te dar. A túnica de Jesus, a coroa de Jesus, as sandálias de Jesus, as benesses do evangelho, você está perdendo o melhor. Aos pés da cruz, tirando sorte, como aqueles soldados estavam aos pés da cruz, tirando sorte ali nos dados, para ver quem ficava com a túnica, quem ficava com a sandália, quem ficava com os pertences de Jesus. E o maior evento da humanidade acontecendo ali diante dos olhos dele. A maior oportunidade da vida deles acontecendo ali. Você é um discípulo de Jesus, ou tem se tornado um seguidor de longe, um crente ocasional, nominal? Sua vida está dando testemunho aos outros de que você é um deles? Mas você fala como ele? Você fala como ele? Você caminha como ele? Você conversa como ele? As pessoas estão te identificando assim? Se não estão, irmão, se não estão, se pergunte nessa manhã: eu sou um discípulo de Cristo? A mensagem de João Batista, e confirmada por Jesus: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, não pode ser interpretado como uma súplica. Jesus, na verdade, está ordenando aos seus discípulos, aos seus seguidores, renúncia do pecado, renúncia dos seus interesses, abandono da velha vida e obediência total. Quem está recebendo essa palavra? Nessa ordem, renúncia de interesses, abandono de pecado e obediência total, o que está faltando você fazer ou melhorar para se converter, se transformar em um discípulo de Jesus? Jesus foi correndo atrás do jovem rico para fazer um acordo, uma segunda proposta, porque ele não aceitou a primeira. Quando ele disse para o jovem rico: vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e segue-me. Jesus, quando viu que o jovem rico não aceitou a proposta, porque ele abaixou sua cabeça triste e seguiu o seu caminho, Jesus foi atrás dele, ofereceu uma outra proposta. Não, só 50% tá bom. Jesus ofereceu outra proposta. Jesus não negociou os seus padrões. Na verdade, olha o padrão de Cristo, João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Aleluia. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Parece que na esfera terrenal não tem benefício nenhum. Mas o texto diz que essa leve e momentânea tribulação, até por causa de Jesus, vai produzir em nós um eterno peso de glória. Vai chegar o dia da recompensa, querido discípulo, querida discípula de Cristo. Não baixe a guarda, não negocie os padrões. Viva o evangelho de Cristo, abrace a missão de Cristo, a missão que Cristo entregou para você. Olha, essa aventura que Cristo nos deixou participar, em andarmos nessa terra, fazendo discípulos de todas as nações, coisas que os anjos queriam fazer, proclamar o evangelho. Ele entregou para mim e para você. Entregou para mim e para você essa honra de participar dessa missão. E o que estamos de verdade fazendo com ela? Se alguém me serve, siga-me, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Jesus esperava obediência imediata. Jesus não aceitava desculpas. Quantas desculpas eu e você estamos dando até hoje para não entregar? Para não entregar o coração, para não trabalhar para o Senhor, para não gerar frutos para o Senhor, para não fazer discípulos para o Senhor. Quantas e quantas desculpas nós estamos dando? Mateus 8, 21 e 22.
E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: olha a ordem, não é convite. Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Pensa aqui comigo. Quando você olha para o texto, quando você vai para os evangelhos, você vai caminhando, quantas vezes você vê um elogio de Jesus por alguém ter obedecido à ordem dele, de segui-lo, de ser um discípulo, de se tornar um seguidor de Cristo? Não tem, porque era exatamente o que Cristo esperava. Não tinha negociação, era obediência absoluta, resoluta. Venha, siga-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles imediatamente, deixando as redes, o seguiram. Meu Deus! Você não vê, a princípio, nenhum elogio direto, porque era o que se esperava de todos. Ou a gente se esqueceu de quem é o nosso dono. Tem muita gente reinando em seu próprio coração, por isso não tem espaço para Cristo e sua missão. Não tem. Não tem. Olha o elogio que a gente tem, ó. Lucas 17:10. Anota o elogio para você, para nós essa manhã. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A gente fica pulando essas partes, né? Servos inúteis, porque estamos fazendo apenas o que deveríamos fazer. Então, quando é que você se torna um cristão, um discípulo de Cristo? Quando você vai à frente, ergue a sua mão em resposta a um apelo? Quando você se ajoelha diante do altar? Ou quando você até chora sinceramente? Nem sempre. Nem sempre nos tornamos discípulos de verdade quando a gente simplesmente obedece. Obedece. Porque tem muita gente vivendo de momento. Tem muita gente que vem e chora, vem e chora, e vem e chora, e recebe um apelo para você vir refazer sua aliança, mas ele não continua no processo de obediência. Um discípulo de verdade, ele tem uma característica primordial: a obediência. A obediência àquilo que Jesus nos pediu. Nos tornamos discípulos de verdade quando obedecemos. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram no Mateus 4:22. Meus irmãos, a obediência à ordem de Cristo, siga-me, vai resultar sempre na morte de si mesmo. Porque cristianismo, sem essa morte do eu, se transforma em filosofia e barata. Cristianismo sem essa morte do eu não é cristianismo. Por isso que é um cristianismo sem Cristo. Quando nós não estamos dispostos a morrermos para nós mesmos. Porque não podemos fazer mais distinção entre receber salvação e se tornar um discípulo. Porque muitas vezes a gente condiciona isso a uma maturidade cristã, a um tempo que eu tenho que ter na fé. Isso não está em níveis diferentes na caminhada cristã e não tem a ver com maturidade cristã. Não podemos pensar e nem aceitar que eu posso ser um salvo em Cristo e não assumir um compromisso com as exigências mais radicais de Jesus, como: tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Essa palavra foi para os primeiros, foi para os que estavam no meio, foi para os que estavam 10 anos, 3 anos, conheci o Evangelho. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Não podemos desassociar em receber a salvação
e tornar-se discípulo. Isso já acontece na nossa caminhada cristã. E eu pergunto para nós aqui, tenta responder aí para você: qual é a razão fundamental pela qual Cristo morreu na cruz? Muita gente vai falar assim: essa está fácil. Qual é a razão fundamental pela qual Cristo morreu na cruz? É uma pergunta. A outra pergunta: por que Cristo concede salvação aos homens? Efésios capítulo 1, verso 12. Qual que é o propósito? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Vou repetir: qual é a razão fundamental pela qual Cristo morreu na cruz do Calvário? Para dar glória a Deus, para satisfazer a exigência divina do Pai. Primordialmente foi por causa disso que Cristo morreu na cruz. Embora a salvação ela venha ao encontro da mais profunda necessidade do homem, nós precisamos combater uma ideia humanista primária de que a salvação primeiro foi para o nosso benefício, o nosso bem-estar aqui nessa terra. Temos que combater essa ideia humanista. Não! A morte de Jesus foi para dar glória a Deus por meio de um povo que agora vai ter o caráter do seu próprio filho. Foi para isso que Jesus morreu. A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar dos homens. Quando eu li essa frase, eu falei: meu Deus. Falei: será que dá para entender? Será que dá para entender muitas vezes o que acontece com outros e não acontece com a gente? Porque essa salvação primordialmente não é para benefício do homem, porque muitos estão sendo salvos e terrenalmente estão morrendo, estão padecendo, sofrendo perseguições, presos, mutilados, crucificados como os discípulos de cabeça para baixo, decapitados. Que benefício é esse? A glória de Deus, ainda na minha ou na sua morte. A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar dos homens. Aí esse humano Oséias aqui é difícil muitas vezes engolir isso aqui. Isaías 43, verso 7. A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Olha o verso 21. Desse mesmo capítulo, verso 21. Não estava na sequência, tá, Felipe? Lembrei dele. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. E acabou. Você está contente? Tá bom para você? Ninguém pode obter salvação sem aceitar o senhorio de Cristo. Ninguém pode obter salvação sem aceitar o senhorio de Cristo. Não é negociável. Por isso, Cristo não pode ser o Senhor da sua vida se você está sendo o Senhor dela. Cristo não pode ser o Senhor da sua vida se é você que está reinando no seu coração. Ele não negocia isso. Para que Cristo esteja no controle, eu morro, você morre. Para que Cristo esteja no controle, nós morremos. Estamos dispostos a isso. Para que Cristo esteja no controle, eu morro. Não sou discípulo sem morrer para mim mesmo e sem me identificar com Cristo, porque o discípulo segue o mestre até mesmo na cruz.
Estava relembrando uma pergunta lá na reunião com os pastores, dizendo: quantos de nós estamos preparados para uma perseguição, de fato mesmo, acirrada, dentro da nossa casa, nas nossas ruas, na nossa igreja? E quantos diriam sim para Jesus e não negariam a sua fé? Aleatoriamente fizemos essa pergunta. O que você responderia? E eu disse assim, eu fiz essa pergunta e alguns conhecidos nossos disseram assim: eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Aí alguém lá na mesa disse assim: e até nós que dizemos agora estar pronto, não sabemos como vamos responder a isso. Se de repente isso batesse a sua porta, pegasse um filho seu, você nega Cristo? Você nega a sua fé? E sabemos que tudo isso pode ser, dependendo da minha obediência, para a glória de Deus. Quantos de nós estaríamos de verdade dispostos? Sabe o que me conforta? É às vezes lembrar do texto de Coríntios 10:13. Ele não vai deixar eu passar, não vai me deixar passar por uma aprovação dessa, se Ele não souber que eu posso suportar. Essa é uma promessa. Não vai deixar que isso aconteça sem saber que eu posso suportar. E está dizendo que até nesse lugar, nesse meio dessa aprovação, Ele ainda vai nos dar o escape. Está escrito. O discípulo segue o seu mestre até mesmo a cruz. Para nós essa manhã, como está o seu testemunho de vida? Estou falando para os crentes, estou falando para nós, irmãos da fé. A Bíblia pede para a gente admoestar uns aos outros em amor. E a minha pergunta amorosa com você nessa manhã é: como é que está o seu testemunho de vida? Como as pessoas estão te vendo aí fora? Qual é a Bíblia que elas estão lendo ao olharem para a sua vida? Os homens casados que estão presentes neste lugar, como é que está o seu relacionamento com a tua esposa? Você acha que tem crente em Jesus Cristo que se diz discípulo do Mestre e que é membro de um hall de membros de uma igreja, de uma comunidade de fé, e bate na mulher? Isso precisa ser confrontado. E nós estamos aqui para ajudar você. Todos nós estamos aqui para caminhar juntos. Ninguém que abraça a fé em Cristo, ninguém que participa de uma comunidade de fé, ninguém que está sendo cuidado em um ambiente de fé, pode passar por esse tipo de privação. Eu quero fazer um parênteses aqui. Se você é casado, casada, está sofrendo com abuso, procure os seus líderes. Procure os seus líderes. Procure os seus pastores. Você não pode passar por isso. Tem solução para isso. Busque ajuda. Isso é muito sério o que eu estou falando. Relacionamentos não só de casados, de namorados, de noivos, abusivos dentro da igreja, dentro da comunidade de fé. Pessoas que estão vivendo em vida de prostituição dentro da igreja. Pessoas que estão vivendo uma vida de adultério. Está tudo bem, e não se comovem, não se arrependem. E o outro que está sabendo, não pratica Mateus 18, procura teu irmão. Fala para ele: irmão, esse modo de vida não está certo. Procura o teu irmão. Mateus 18, procura o teu irmão. Vai lá, fala para ele em amor: não está certo, arrepende-se disso, procure ajuda. E a Bíblia diz: se o teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, leva com você 1, 2 testemunhas. Vai lá de novo, fala com ele. Não obedeceu, leva para os líderes da igreja. Não obedeceu, passou pelos níveis de disciplina, não quis, considera-o como um gentil e publicano. Não quer. Porque Paulo também
com todo esse amor, diz para nós combatermos também aqueles que se dizem cristãos e estão no nosso meio e não são de verdade cristãos. Estão corrompendo os seguidores de Cristo, estão dando mau testemunho do Evangelho, estão com o nome de cristãos arrolados em um rol de membro de igreja, e nós precisamos cuidar do corpo, que é a noiva de Cristo. Pessoas que sabem não confrontam. Que tipo de crente nós estamos sendo? Que tipo de discípulos nós estamos sendo? Que tipo de discípulos estamos nos tornando, na verdade? Eu quero encorajar você que está aqui nessa manhã ouvindo isso, você que está na internet ouvindo isso. Se você é dessa comunidade de fé, nós queremos te ajudar. Você não pode passar por isso. Não pode passar por isso. Procure os seus líderes, procure os seus pastores. Você tem direitos e também você tem deveres como membros dessa comunidade de fé, que quer adorar a Cristo, que quer ser melhor a cada dia, que quer glorificar o nome de Jesus todo dia, que quer morrer para si mesmo todo dia. Irmãos, então, quais são as implicações práticas de morrer para si mesmo? Quais são as implicações? Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quais são as implicações práticas? Você foi crucificado com Cristo. Você morreu com Cristo, para que você possa também experimentar da vida em Cristo. Você foi crucificado com Ele, com suas paixões, com seus desejos. O que muitos cristãos não entendem ou não querem se dobrar é que não tem mais direitos sobre a sua própria vida. O verdadeiro discípulo não tem mais direitos sobre a sua própria vida. Estamos vivendo, irmãos, com o tempo que Deus nos emprestou. Vai lá, cumpra a missão. Cumpra a missão. A gente só está respirando porque Ele quer. Você só veio aqui hoje porque Ele permitiu. Você está entendendo? Você está entendendo? Que você não é dono da sua vida. Que aqueles que decidiram morrer para si mesmo e servirem a Cristo não mais são donos das suas próprias vidas. O siga-me de Jesus é para participar da sua morte, a fim também de experimentar uma nova vida totalmente consagrada a Ele. A vida do discipulado, ela está entranhada com essas duas essências: a morte de si mesmo e depois a multiplicação. Jesus quer que a gente siga o seu exemplo. Fomos libertos de nós mesmos, a fim de fazer todas as coisas para a glória de Deus. O discípulo coloca tudo que tem e tudo que é à disposição permanente de Deus. Você está sendo um ajudador da sua esposa ou do seu esposo na tarefa de cumprir a missão de Cristo? Você está ajudando o seu irmão que está fraco na fé, ou que é um bebê espiritual, a caminhar pacientemente com ele, até que ele amadureça e possa reproduzir depois essa mesma vida que foi gerada nele em outros? Você está preocupado em fazer discípulos? O pré-requisito essencial para se tornar um discípulo, então, é morrer para si mesmo. Que o Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa manhã, nos ajude nessa tarefa. Qualquer um de nós que não experimentarmos a morte de nós mesmos, não podemos ser qualificados no processo de sermos discípulos de Jesus. E eu encerro dizendo: qual é a cruz que você precisa carregar, que ainda não abraçou? Qual é a renúncia que você precisa fazer? Qual é?
isso está tomando toda a sua vida, toda a sua energia, roubando você de todo o propósito que Deus tem para a sua vida, como discípulo dele. Você está sentado no trono da sua vida, no trono do seu coração, e Cristo não pode reinar se você é o dono dela ainda. Qual é a renúncia que você precisa fazer? Qual é a decisão que precisa tomar hoje, para de verdade viver para a glória de Deus? Qual é? Qual é, irmão? João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Nós somos chamados para multiplicar a vida de Deus em outros. Por isso, a função dos crentes maduros é de equipar, é de treinar outros para que ensinem outros. A ordem de Cristo para nós é: siga-me, siga-me. É a ordem de Cristo, não é um convite. A ordem de Cristo para nós é: siga-me. E nós só podemos hoje dar duas respostas para Deus, só duas, não tem outra. A primeira resposta é uma resposta de fé. Senhor, usa-me, eu quero. Eu não sei nem como fazer isso, mas eu quero. Eu quero. A primeira é uma resposta de fé que vai gerar obediência no seu coração, vai te colocar no processo de se tornar um discípulo de Cristo. Cristo agora vai se tornar Senhor absoluto da sua vida. Essa é a primeira resposta. A segunda é a resposta da incredulidade, que levará a uma vida de desobediência e consequentemente a sua morte espiritual, de propósito, sua separação eterna de Deus. E a Bíblia diz que, sendo assim, você se torna então inimigo de Cristo, inimigo da cruz de Cristo. Não há mais alternativas para a gente. Cristo sabia que a decisão mais importante que uma pessoa poderia tomar, e por isso nos advertiu acerca do custo dela. Ele sabia que essa decisão era a mais importante. Ele estava dizendo em outras palavras para a gente: não vai ser fácil não, não vai ser mole não, não vai ser fácil. Tem renúncia, tem preço, tem cruz. O destino eterno de outras pessoas também dependem da sua resposta de hoje. Meu Deus. Você pode sair daqui preservando todos os seus direitos, preservando todas as suas possessões, preservando toda a sua vida como você está vivendo até agora. Você pode sair daqui agora nessa manhã desse jeito, ou você entrega tudo que tem ao senhorio de Cristo, e em troca recebe uma vida eterna, propósito e paz com Deus. O chamado de Cristo engloba toda a minha vida. Não há pedaços ou partes que Ele não deva ser o Senhor absoluto. Essa ordem ainda está ecoando nos nossos corações. Jesus está chamando a gente: venha morrer comigo. Feche seus olhos.